Está no ar o 21º HQ TV, sou Marcelo Tucci e Rubens Baquião. A gente vai começar falando sobre os HQs independentes, como sempre. A HQ independente que eu vou falar hoje é essa Lasca de Quirica, do Marcati, que é a nova revista que ele tem produzido com o trabalho dele e do Pablo Carranza. E é aquele Marcati de sempre, né? Esse tipo de história bem podre mesmo, cheio de podreira, underground e tudo. É totalmente dependente, ele cria tudo, imprime, corta, faz toda a produção, né? Eu e o Tucci visitou, né, a oficina dele já. Essa eu adquiri no FI, que é o número 1, mas parece que ele já lançou na Comic Con o número 2. Né? Acho que sim, acho que é isso. Então parece que são várias pelo ano, né? Sim, assim a gente espera, né? É. Ele leva bastante mesmo. É bom. Então é essa a dica de independente. Minha dica de independente é Odor Vazio, do Ruiz Vargas. É uma história grande, né? Uma novela, se for ver, assim, 120 páginas, lançada pela Bacon Flutuante. Bem legal o jeito que foi impresso, né? Essa capa dourada, assim, espelhada, né? Bonito, né? O material dentro é um pouco diferente, ele parece ser mais áspero esse daqui. É um papel bem grosso. É mais creme, né? Não é branco, ela é mais creme, assim. Tudo preto e branco. Eu gosto do jeito que o cara desenha, né? Ele que enviou essa revista pra mim. Obrigado ao Luiz aí. Intermédio do Lucas Lima, que eles pegaram lá na Comic Con ou no FIP, um dos dois, agora não lembro. O Ruiz e o Lucas, eles estavam numa mesa do lado da outra. Eles trabalham junto, acho que na tribuna daqui da cidade, o Ruiz também faz umas tirinhas pra tribuna e o Lucas também. Acho que por isso que eles têm essa amizade aí. A história é passada por um personagem principal, o Carlos, é um cara que é rico, tem muita grana aí, e ele é acusado de um assassinato de requintes de crueldade visceral. Então é sobre isso a história, assim, é bem legal a história. Tem um lance meio podreira também, assim. Não chega tanto que nem o Marcati, mas é um traço legal, bem assim, underground também. É um traço bem diferente, é bem louco, cara. Bem a cara do Mad, chiclete com banana, essas coisas assim. Essa é a minha dica, é bonito, cara. Essa é a minha dica de independente aí. Odor Vazio. No Gringo Nacional de hoje eu vou indicar essa HQ que é gringa, né? Do Homem Animal. Esse é o volume 1. Que é um personagem da DC Comics clássico que foi recriado aqui pelo Grant Morrison. Na década de 80 ainda. Foi na época que o Alan Moore abriu o mercado para os quadrinhos, para os autores ingleses no mercado norte-americano de quadrinhos. O Grant Morrison foi um dos primeiros a pegar um personagem clássico e recriar. E é um trabalho de metalinguagem sensacional. Essa é uma edição brasileira. É uma edição da Panini, eu comprei no fim do ano, ela está bem recente. A Panini vai lançar os 3 volumes da fase do Grant Morrison, que é sensacional. Esse se chama O Evangelho do Coiote, é a 5ª história, em que começa a aparecer, já surgem indícios de que tem alguém manipulando tudo e que parece provavelmente ser o autor, o desenhista da história. Então, no final, acontece assim, um diálogo entre o personagem e o Grant Morrison, também, no final do 3º volume. E isso vai sendo criado já aqui. Sensacional, muito legal mesmo. Falar sobre a Liga da Justiça número 14, que é uma doação do Espaço Alternativo para estar mostrando aqui. É da DC, né? E ele foi lançado pela Panini. Nessa aqui, a Liga da Justiça 14, eu nunca tinha lido nenhum Liga da Justiça. Então são várias histórias dentro, né?
Não é só da Liga da Justiça. Aí fala sobre cada um, uma história de cada um personagem da Liga também. Tá. Aqui tem o Lanterna Verde 153, o Flash 189 e tem um outro que também eu não conhecia. Tipo o JSA, Sociedade de Justiça da América, né? Número 30. A história da Liga é uma história que foi dividida em 3 partes sobre o Aquaman, né? Eu não conhecia, eu achei bem legal essas coisas, cara. Tem um monte de história separada. Tem do Flash, tem do Lanterna Verde, tem dessa Sociedade da Justiça Americana aí. Essa é a dica grande. O artista que eu vou falar hoje é o Guido Crepax, que é um quadrinista italiano. Ele nasceu em Milão em 1933 e morreu em 2003. Ele é conhecido pela criação da Valentina, que é um tipo de quadrinho erótico. Esse é o primeiro volume da Valentina, que o Brasil compila as primeiras histórias, de 65 a 66. O que é interessante aqui não é só o erotismo. É um dos primeiros quadrinhos a ter o tema adulto, porque mescla esse erotismo com muita teoria freudiana, do inconsciente. Então é um dos primeiros quadrinhos profundos, mais intelectualizados mesmo. Até um impacto mundial, né? Porque ele foi divulgado na Europa e depois influenciou o mundo inteiro. Então o principal trabalho do Guido Crepax, Valentina, ele é lembrado por isso, mas fez muitos outros trabalhos. Ele também adaptou o Marquês de Sade, os livros do Marquês de Sade para os quadrinhos. Tem um vasto trabalho. Ele e o Milo Manara, né, são quadrinistas italianos muito conhecidos. O artista que eu vou falar é muito importante no Brasil, tem um prêmio com ele, que é o Angelo Agostini. Eu não conhecia muita coisa sobre ele, eu sabia que ele era importante porque tem um prêmio com o nome dele, mas eu não conhecia muito. Como tem um textinho aqui, eu vou ler porque eu não consegui decorar todo mundo. O Angelo Agostini é italiano, né? Ele nasceu em Vercelli em abril de 1843. Com 16 anos ele chegou ao Brasil com sua mãe, que era uma cantora lírica, chamada Raquel Agostini. Ele foi o mais importante artista gráfico do Segundo Reinado no Brasil. Em 1864 ele fundou a Diabo Coxo, que é o primeiro jornal ilustrado em São Paulo. Publicado em São Paulo. Publicou as HQs O Mosquito e A Vida Fluminense, e pouco antes de morrer ele publicou As Aventuras de Inhoquim. E ele morreu no Rio de Janeiro, acho que dia 23 de janeiro de 1910. E logo vai completar o aniversário de morte dele. E é isso que eu tenho falado do Angelo Agostini. Pioneiro pra caramba. Conhece, então. Eu não conhecia muito, mas ele é foda. O cara era da época do Império, né, velho? E aquele desenho acadêmico, né, pra caramba, assim. Técnico. Eu acho que tem umas partes do Inhoquim que aparecem na entrada do volume. Aqueles desenhos lá, no começo. A animação que eu vou indicar é a Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki é um dos, na minha opinião, talvez seja o maior animador do mundo, o maior diretor de criação de animações do mundo, que é o criador do estúdio Ghibli japonês, que fez A Viagem de Chihiro, que ficou muito famosa no Ocidente. A Viagem de Chihiro é posterior ao Princesa Mononoke. A Princesa Mononoke é uma história muito interessante sobre uma princesa dos lobos e como existe muito do tema do confronto entre natureza e cultura, entre o homem e a destruição da natureza nos trabalhos do Miyazaki. Esse eu acho que é um dos trabalhos que ele mais trabalha isso bem, na questão tribal, da princesa ser uma princesa tribal e a invasão da tecnologia, né, da civilização mesmo no meio dessa cultura. Under
animação que eu vou falar hoje, a dica de vídeo, né? Não é uma animação, a dica de vídeo é um clipe animado, novamente. É da banda Primus. A música chama The Devil Went Down to Georgia. O diabo foi pra Georgia, que é uma cidade, né? É uma cidade ou é um estado? Georgia é um estado? Ixi, nem sei. Eu também não, mas Eu beleza. sei que tem eu sei que é nos Estados Unidos. Tem na Rússia também. O Primus, uma banda californiana, né? Que foi formada em 1989. Ela é originalmente de rock alternativo, experimental, é uma coisa bem diferente, assim. Mas é bem legal porque os caras tocam muito, né? Então, o negócio... Pra você ter uma ideia, nessa música não é nem rock, é uma música meio folk, bluegrass, assim, essa música, né? Do clipe. Bem interiorzão. Bem Everglade, né? Quem fez a animação do clipe, que não é bem uma animação, é um stop motion, é o Michael Johnson. Conhece? Mike Johnson, que é o cara que fez a animação junto com o Tim Burton do Noiva Cadáver, Estranho Mundo de Jack. Ele tem um seriado que ele faz animado, chama The PJs, né? Os PJs, que é um dos caras lá no seriado, quem dubla é o Ed Murphy. É foda, bem foda. O clipe foi lançado em 2003. O CD que saiu essa música é de 98. O nome do CD chama Rhinolast. A música em si é o seguinte: é o diabo tentando fazer as trocas dele lá, né? Conseguir alma, né? Pro inferno. E ele tá procurando assim, uma pessoa certa para fazer a troca. Ele vê um moleque tocando violino. Aí ele vai falar com o moleque que se ele quer fazer a troca de alma, né? Ele falou que ele daria um violino dourado, de ouro, pro moleque, em troca da alma dele. Aí o moleque começou a zoar. Falou, beleza, vai se preparando aí que eu vou levar o violino, porque eu sou o melhor que tem aqui, né? Aí eles tocaram, né, os dois pra ver quem que era melhor. Aí no final, o moleque ganha mesmo, ganha o violino e o diabo vai embora, triste, assim, né? Essa é a história da música, assim, da letra. E o clipe é bem legal, é estilo Nova Cadáver mesmo, sabe? É bem massa. Tipo a história do Robert Johnson, né? O Bluesman, lá da década de 30, vendeu algo já bem no interiorzão. Crossroads, né? Isso. Que é o filme do Crossroads. Sensacional. Que é o Daniel San, né? Que isso, é um moleque, faz o... E o cara que duela com ele, que é o guitarrista do Diabo, é o Steve Vai. Steve Vai. Essa é a minha dica, então, de vídeo. Bom, agora eu vou falar de uma coisa legal para vocês aí que vai concorrer. Esse daqui é uma doação do Espaço Alternativo para que a gente vai ter alguns personagens para essa descoberta que vai ganhar essa revista.
Revista doada pelo Henrique. Espaço Alternativo vai ficar no Pontilhão da 22, em frente ao Mercado Municipal. A revista é a Super-Heróis Premium, X-Men. E é isso aí. Eu vou postar a foto lá para vocês estarem descobrindo e quem ganhar vai levar a revista. Então é isso. A gente está encerrando esse programa, então. Todas as informações dos vídeos, das publicações, nomes de autores, estão discriminados, né, lá no YouTube. Tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Então é isso. Até o mês que vem, pessoal. Até o mês que vem.